Graça e paz, meu irmão, boa noite. Tem culto que a gente não sabe nem por que termina, né? Rapaz, se aqui já é essa bênção, imagina na glória com Deus por toda a eternidade. Que bênção que vai ser esse dia maravilhoso. E hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre salvação. Hoje eu quero falar sobre vida eterna. Se aqui já é essa bênção, imagina no céu. Só que tem um porém. O amor custa caro. Tem um preço, meus irmãos, amar os nossos irmãos em Cristo. Não é barato, não. E você vai aprender isso hoje, em nome de Jesus. Mas antes, eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu não tinha visto ainda. Aqui a minha irmã, junto com o Vinícius, está nos visitando, é a primeira vez que a senhora vem aqui hoje. Seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a irmã. Tem mais alguém que nos visita nessa noite? Não? Então, meus irmãos, abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, nós leremos dos versículos 25 a 37. É um texto muito conhecido, que fala sobre a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25 a 37. Obrigado, Rosário. Cadê? Dário, acho que não vai dar muito certo, não. Acho melhor virar ele um pouquinho para lá, senão vai sabotar a folha aqui, ó. Obrigado, cara. Irmãos, Lucas 10, versículo 25 a 37, diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Meus irmãos, existe uma pergunta que assola o meu e o teu coração, que muitas das vezes dá a impressão de ser piedosa, mas que na verdade pode ser uma das perguntas mais perigosas que um coração religioso faz. E que pergunta é essa? Até onde eu sou obrigado a amar alguém? E foi exatamente essa pergunta que esse homem brilhante, um homem que era muito bom de teologia, um homem estudioso das Escrituras, faz a Jesus. Aquele homem, ele não queria aprender a amar. Ele queria descobrir o limite legal do amor. E o que é impressionante aqui, meu irmão? É como essa pergunta continua sendo a favorita do meu e do teu coração. Não como eu amo mais, mas a pergunta que a gente faz é: qual é o mínimo que eu preciso fazer? E aí, meus irmãos, a parábola do bom samaritano, que eu acredito que você já ouviu falar essa história, porque não tem um crente que não conheça a história do bom samaritano, de tanto ouvir essa história, acha que aqui Jesus está dando uma lição
de boas maneiras para a gente. Só que isso não é a verdade. Meu irmão, a parábola do samaritano não é um cartaz de gentileza gera gentileza, não. Quando a gente olha esse discurso, parece que é um discurso fofinho. Mas, na verdade, o que está sendo lançado aqui é uma granada teológica no colo daquele que é especialista em teologia, de um homem que estava tentando encurralar Jesus. Mas, no final de tudo, essa granada volta para o colo do teólogo e explode em cima dele. E esse é, como eu falei na semana passada aqui, o plot twist dessa mensagem. Porque esse doutor, ele se levanta para colocar Jesus à prova. Um homem que dominava a teologia, que conhece os textos de cor, que sabia argumentar, só que ele sai dali totalmente desmontado por Jesus. Aquele escriba que estava tentando manter essa conversa em um nível filosófico, acaba ficando sem chão, porque Jesus sai da filosofia e bota ele dentro de uma estrada com cheiro de sangue, e um sangue de um homem caído. E é para lá que Jesus quer levar tanto eu quanto você nessa noite. Meu irmão, por que isso importa para mim e para você? Porque aquela estrada de Jerusalém até Jericó não desapareceu. Essa estrada, meu irmão, só mudou de endereço. Essa estrada passa pela porta da minha e da tua casa. Essa estrada, meu irmão, passa pelo corredor do nosso trabalho. Essa estrada, meu irmão, passa pelo grupo da tua e da minha família no WhatsApp. Essa estrada também passa pela calçada, que você percorre muitas das vezes de cabeça baixa, olhando o teu telefone. Todos os dias existe alguém caído à margem do nosso caminho. Todos os dias. E aí você pode escolher em acudir essa pessoa ou atravessar para o outro lado. E aí a pergunta de Jesus ainda ecoa. E é muito mais afiada do que parece. E a pergunta, volto a dizer, não é quem é o meu próximo, mas de quem eu me tornei próximo. Porque esse é o grande questionamento aqui. Meu irmão, a ideia central desse sermão é simples. O amor ao próximo não é o que nos leva à salvação, mas é a prova viva de que nós somos salvos. Quando você ama o teu irmão, isso é uma confirmação de que você é um servo de Deus e de que você entendeu qual é o seu propósito na terra. Então Jesus aqui ele vai nos dar 3 lições extremamente importantes. A primeira lição é a pergunta de um coração que quer se justificar. Olha comigo primeiramente o versículo 25. Lucas escreve assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Observe comigo, uma única pergunta e 4 erros. Primeiro erro, uma formação errada. O texto está dizendo que esse homem era um doutor da lei, um cara fera em teologia, um cara que com certeza estudava muito, um homem que tinha diploma, tinha currículo e com certeza tinha o respeito da comunidade. Só, meu irmão, que apesar de todo o diploma, apesar de todo o conhecimento, ele estava com uma visão totalmente equivocada sobre como você alcança a salvação. E aí o que me chama a atenção aqui, eu vejo como lição para mim e para a tua vida. Conhecimento bíblico acumulado na cabeça não é o mesmo que verdade encarnada no coração. Meu irmão, você pode ter uma biblioteca cheia e uma alma completamente vazia. Porque não adianta você ter conhecimento e não colocar esse conhecimento em prática. Tem gente que sabe pregar muito bem sobre o amor, mas não consegue amar a pessoa que está do lado dela dentro de uma igreja. A segunda lição que eu aprendo é a motivação errada. O texto está dizendo, sem nenhum rodeio, que ele tinha o intuito de pôr Jesus à prova. Em outras palavras, meu irmão, a pergunta desse homem não era honesta. O que ele estava tentando ali não é buscar a verdade, ele estava armando uma cilada para Jesus. Ele não queria aprender, ele queria comprometer Jesus. Ele queria colocar Jesus numa enrascada. Ele queria expor Jesus para diante daquela plateia, ele se sentir superior. E aí eu te pergunto, meu irmão, quantas vezes a gente abre a Bíblia, a gente abre a boca,
não para ser confrontado, mas para confirmar tudo aquilo que a gente já decidiu pensar. A gente vai para a Bíblia buscando uma resposta, e quando a resposta não nos agrada, a gente quer moldar a Bíblia à vida que a gente quer levar. Então entenda, meu irmão, há um jeito de você estudar a Escritura, que na verdade se trata de você tentar controlar a Deus, ao invés de ser transformado por Ele. Tem gente que vai para a Bíblia, meu irmão, não para ser transformado, mas para transformar o Evangelho no estilo de vida que ela quer levar. Então negue-se a si mesmo não existe para algumas pessoas, porque ela já vai para a Bíblia com uma ideia projetada na cabeça, e quando ela não dá a resposta que ele quer, ele muda a teologia. E é exatamente o que estava acontecendo aqui. Por quê, meu irmão? Porque o terceiro erro que eu vejo nesse texto é a teologia errada. Percebam bem a pergunta que ele faz: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Esse verbo é o completo equívoco desse mestre da lei: fazer. Meu irmão, para entender o seguinte: quando esse homem pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, ele está achando que a conquista da vida eterna se faz pelas obras. Tem gente até hoje, meu irmão, que acha que vai para o céu pelo que faz dentro de uma igreja. E não é isso. Salvação é pela fé, meu irmão. É a graça de Deus sobre a tua vida. Para de achar que ativismo religioso vai te levar à salvação. Para de ficar enfurnado dentro da igreja, trabalhando e deixando tua família em segundo plano, achando que isso é salvação, porque não é. Esse homem estava achando que ele tinha que fazer algo para ser salvo. Aí você olha para o ladrão na cruz, não congregou em lugar nenhum, não foi batizado, e Jesus garantiu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que você precisa, meu irmão, é fé e arrependimento. É isso que vai te levar à vida eterna. Não é o que você faz, não é o cargo que você tem dentro de uma igreja, não é isso que vai garantir a tua vida eterna. Agora é fato, esteja aqui pela comunhão com seus irmãos. Eu não estou dizendo que você tem que ser um Cristo em casa, eu não estou dizendo que você não tem que fazer a obra de Deus, só que a motivação de você estar aqui não pode ser essa. Você não tem que estar aqui só para trabalhar, você tem que estar aqui para adorar o Senhor, você tem que estar aqui para ter um relacionamento saudável com os teus irmãos, porque o relacionamento com Deus depende do teu relacionamento com o próximo. O quarto erro que eu vejo, a contradição desse homem, porque ele acha, primeiro, que tem que fazer algo para herdar a vida eterna. Mas eu te pergunto, quem é herdeiro trabalha? Você tem que trabalhar para ser herdeiro? É óbvio que não, meu irmão. Herança não se conquista no suor. A herança você recebe por causa de um vínculo. Ninguém trabalha para virar herdeiro, meu irmão. Você é herdeiro por nascimento, você é herdeiro por adoção. Então, meu irmão, você tem a vida eterna, porque você é co-herdeiro com Cristo, você é filho de Deus. É por isso que você herda a vida eterna. Herdeiro não trabalha, herdeiro só espera o pai morrer fisicamente falando e humanamente falando, para conquistar aquilo tudo. Então, se você é filho de Deus, você já herdou a vida eterna. Você não precisa trabalhar para conquistar, você não tem que fazer para herdar a vida eterna. Só que infelizmente aquele doutor estava achando que com o esforço dele, ele ia comprar aquilo que só pode ser recebido como um presente. Mas aí vem a parte boa, porque diante dessa pergunta, Jesus agora não cai nessa armadilha. E aí me permitam aqui uma notinha de rodapé, eu vou ter que queimar o meu querido novo diácono, mas Jesus, ele faz o que todo bom mestre faz, diante de uma pergunta maldosa, ele devolve a pergunta. Isso te lembra alguma coisa? Jesus devolve a pergunta para ele. Olha comigo, versículo 26 e 27. Jesus vai falar assim: o que está escrito na lei? Como você a lê? Aí ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Já que o homem era intérprete da lei e estava tentando testar Jesus acerca da vida eterna, o que Jesus faz? Remete esse homem de volta à lei. Aí tu pensa, por que Jesus fez isso? Simples, meu irmão. Quando Jesus aponta para a lei, ele deixa claro o seguinte:
pelo padrão da lei, é impossível o homem se salvar. Porque a lei exige de mim e de você 100% de perfeição. Você não tem que ser 70% bom e 30% mal. Você não tem que ser 99% bom e 1% mal. A lei exige perfeição total. Então o que Jesus está fazendo aqui? Está falando, meu querido, se você quer seguir a lei, você vai ter que ser perfeito. E ele sabia que era impossível, porque todos nós temos a tendência adâmica, ou seja, nós já nascemos em pecado. Nenhum de nós, meu irmão, somos capazes de atender essa demanda. Mas o que me chama a atenção é que o homem responde certinho. Na doutrina, nota 10. Ele cita ali os 2 grandes mandamentos que resumem toda a lei. Então ele conhecia a letra perfeitamente. Só que conhecer a letra e conhecer o propósito da lei são coisas diferentes. Guarda isso, meu irmão. A lei nunca foi dada para nos dar salvação, mas ela foi dada para revelar a minha e a tua condenação. Porque se a lei exige perfeição e nós não somos perfeitos, significa que se vivêssemos na lei, nós automaticamente já estaríamos condenados. É por isso que Jesus mostra àquele homem que a justiça perfeita que a lei exige não serve para ele e não serve para nenhum de nós. E assim ele vai ser convencido do pecado antes de receber a cura. Só que aí Jesus vai e piora um pouquinho mais o negócio e fala assim no versículo 28 e 29. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faz isso e você vai viver. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: e quem é o meu próximo? Perceberam agora a virada de jogo de Jesus? Porque ele pergunta algo, Jesus mostra a lei, fala que ela é perfeita, que ninguém consegue fazer, e agora Jesus fala: você respondeu certinho, agora vai lá e vive isso que eu quero ver. Aí o que me chama a atenção aqui? É que Lucas escreve, querendo justificar-se. Por que ele estava tentando se justificar, meu irmão? Porque quando Jesus fala, faça isso e viverá, Jesus está dizendo assim, perfeito, você sabe qual é a regra, agora vai lá e cumpre ela, integralmente, o tempo todo, sem falhar, todos os dias da tua vida até você morrer. Você não pode errar mais, vai lá. É por isso que ele tenta se justificar falando o quê? E quem é o meu próximo? Isso não é uma pergunta normal, meu irmão. É tentativa de fuga. Sabe por quê? Porque agora ele está tentando questionar Jesus com uma pergunta evasiva. E o objetivo aqui dessa segunda pergunta é muito claro. Sabe o que ele quer? Jesus, me dá uma definição detalhada, uma lista fechada, um limite de quem está dentro do meu coração que eu posso amar e quem eu posso deixar de fora desse amor. É mais ou menos assim, se Jesus definir o próximo como a minha família, eu posso dormir tranquilo que eu estou salvo. Se Jesus definir o próximo como somente o povo da minha igreja, então está tudo tranquilo, estou salvo. Se Jesus definir o próximo como os meus conterrâneos, então está tudo bem. Então percebam que quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele está querendo colocar limite em quem ele precisa amar para alcançar a vida eterna. O que a gente aprende com isso, meu irmão? Toma cuidado com as perguntas que você faz para Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque tem pergunta que você faz para Deus com fome de aprender, mas tem pergunta que você faz com vontade de se defender. Às vezes você pergunta para Deus, quem é o meu próximo? Mas na verdade o que você quer perguntar é, quem eu posso odiar com a consciência tranquila? Quem eu posso deixar de lado? Quem eu posso fingir que eu não estou vendo dentro da igreja? Só que a gente mascara isso dizendo, quem é o meu próximo? Como se Deus não conhecesse o meu e o teu coração. Então cuidado com as perguntas que você faz para Deus. E se tem um negócio que a gente é bom, meu irmão, é encontrar brecha religiosa para não amar os nossos irmãos. A gente é perito nisso. A gente fica procurando na Bíblia uma brecha para o egoísmo. Aí agora vamos para a segunda lição que Jesus nos ensina, que é a estrada e as 3 filosofias de vida. Porque quando Jesus é questionado quem é o meu próximo, ele não dá uma resposta direta. Ele vai contar uma parábola. E ele escolhe um cenário extremamente tenebroso e que aquele povo conhecia muito bem. Olha comigo o versículo 30, o que ele diz. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó,
e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, a estrada que descia de Jerusalém para Jericó tinha aproximadamente 27 quilômetros. É mais ou menos como você ir e voltar a Ponte Rio-Niterói. E era uma das mais perigosas daquela época. Essa rota, culturalmente falando, naquela época era chamada de caminho sangrento. Então, viajar ali sozinho era praticamente você assinar a própria sentença de morte. Então, quando Jesus fala que o homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, ele sabia que aquele povo ia entender o que ele estava dizendo. Ele sabia que todos ali sabem que essa era uma realidade daquela estrada que poderia acontecer. E aí o que ele diz? Que aquele homem fica ali, despido, espancado, sangrando e quase morto. Um homem que era incapaz de gritar por socorro. E aí você precisa guardar essa informação. Aquele homem precisava de ajuda. Guarda isso. Aquele homem precisava de ajuda. E é em cima desse homem ferido, e que precisa de ajuda, que Jesus agora vai nos ensinar 3 filosofias de vida. 3 maneiras de enxergar o ser humano que cruza o nosso caminho. Primeiro, no versículo 30. Ih, acabou a pilha. Não, acabou não. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Meu irmão, primeira filosofia, a exploração. E essa exploração está aqui representada pelos salteadores. Meu irmão, para você entender aqui, os assaltantes olhavam aquele viajante como uma vítima a ser saqueada, um recurso a ser consumido. Qual era a filosofia de vida deles? O que é meu, e o que é seu também tem que ser meu. Essa é a primeira filosofia. A lógica de um ser humano que se comporta não como um ser humano, mas como um predador. E aí você precisa entender o seguinte: essa lógica dos assaltantes não se aplica somente nas estradas. Por quê, meu irmão? Porque essa lógica mora em todo relacionamento, em que uma pessoa só enxerga o outro como um objeto a ser usado. Essa lógica, meu irmão, funciona no abuso psicológico. Essa lógica funciona na manipulação de uma liderança. Essa lógica funciona na exploração de uma pessoa que faz a obra de Deus por amor e não enxerga que se tornou uma escrava de uma liderança abusiva. É uma triste realidade, meu irmão. Em toda relação onde o outro só vale pelo que ele pode oferecer, entra a filosofia da exploração. Segunda filosofia, versículos 31 e 32, Lucas escreve assim: casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Segunda filosofia que Jesus nos ensina aqui, a indiferença. Essa representada pelos religiosos. E aí, meu irmão, essa é aquela filosofia que precisa necessariamente nos assustar. Porque a gente faz parte disso aqui, meu irmão. Sacerdote e levita eram profissionais da fé. Era aquele exemplo público de piedade. E que muito provavelmente, apesar do texto não dizer, estavam voltando do serviço no templo. Conheciam muito bem a lei. E ao ver aquele homem, o texto é cirúrgico, cada um passou de largo. Então eles não apenas deixaram de ajudar, eles se desviaram. Eles cruzaram para o outro lado da estrada, aumentaram a distância, fizeram um esforço, meu irmão, para não se envolver naquilo. E por incrível que pareça, eu acho até que eles tinham boas razões para isso. Porque se a gente olhar o rito cerimonial, e Sansão é um que deu esse mole, quando você tocava em cadáver, você se tornava impuro. Então talvez olhando a situação daquele homem, pensando que ele estava morto, eles não tocaram nele, porque senão eles iam ficar impuros para trabalhar dentro do templo. Então a motivação até poderia ser boa, mas na verdade, se isso acontecesse, o negócio ia ficar pior. Por quê, meu irmão? Porque até hoje tem gente que troca o ritual pela misericórdia. Tem gente que dá mais valor aos ritos dentro de uma igreja do que amar o irmão.
Vale mais o que você faz pela obra de Deus do que você fazer por alguém que está passando necessidade. Então o que ele está mostrando aqui é que essas pessoas estavam colocando o ritual acima da misericórdia. Agora, o que é o pior? É que Jesus mostra que nem o sacerdote e nem o levita fazem nada de errado com esse homem. Eles não roubam nada do homem, eles não assaltam aquele homem, eles não batem naquele homem. Mas por que eles estavam errados? Porque eles praticaram o pecado da omissão. Então perceba o seguinte: tem pecado no que você faz e tem pecado no que você não faz. Meus irmãos, os assaltantes pecam porque fazem um assalto e agem de violência. O sacerdote e o levita pecam por aquilo que eles deixaram de fazer. E no final das contas, os dois estão errados. Então pensa comigo, a filosofia dos assaltantes era: o que é meu, e o que é seu, também tem que ser meu. Qual é a filosofia agora do sacerdote e do levita? O que é meu, o que é seu, e é cada um por si, e Deus por todos. Boa sorte aí. Entenderam que essas duas filosofias são extremamente nocivas? Agora puxa para o nosso tempo e pensa. Aquela indiferença engravatada, sabe? Daquele cara que prega bem, que conhece bem a Bíblia. Daquele povo que canta maravilhosamente, que dança como ninguém, que, meu irmão, é uma bênção dentro da igreja. Mas na primeira necessidade do outro, ela atravessa a rua. Do que adianta? O que é meu, o que é seu, e é cada um por si. Aí agora, Jesus vai nos mostrar a terceira filosofia. Versos 33 a 35, ele diz assim: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Terceira filosofia, a misericórdia. Aqui representada pelo samaritano. E isso, meu irmão, é um problema gigante. Quando Jesus usa o samaritano para dizer que ele foi o cara certo, ele tacou uma bomba na cabeça do doutor da lei. Por quê, meu irmão? Porque judeu odiava os samaritanos. Eles tinham uma inimizade que já durava séculos. Samaritano, meu irmão, era inimigo. Só que Jesus inverte tudo de propósito. Ele mostra que aqueles que deveriam ser justos falharam. E o inimigo que tinha que ser odiado faz o que tinha que ser feito. Agora presta atenção nas atitudes incríveis que esse homem tem, porque ela está toda nos detalhes. Ele age, meu irmão, e cada gesto custa caro, porque Jesus diz: ele se enche de compaixão. Então presta atenção. Primeiro, ele se aproxima do homem. Por que, meu irmão, que isso é perigoso? Porque ele também poderia ser assaltado. Quando ele se aproxima daquele homem, ele poderia ser emboscado, mas em nenhum momento ele está se importando com isso. Segundo, versículo 34, ele derrama óleo e vinho, remédios caros, que ele tira do seu próprio estoque de viagem, para poder sarar aquele homem. Terceiro, coloca o ferido sobre o seu próprio animal, ou seja, aquele homem coloca aquele homem ferido em cima do animal dele, e ele começa a andar a pé por uma estrada de 27 quilômetros, para ajudar aquele homem. Quarto lugar, meu irmão, ele leva para uma hospedaria e passa a noite cuidando dele. Quinto, no dia seguinte ele paga 2 denários, ou seja, 2 dias de salário de um trabalhador comum. E aí por último, em sexto e último lugar, o gesto mais extraordinário de todos, ele fala: o que você gastar mais, eu pago quando eu voltar. Se fosse hoje, é mais ou menos assim: o cara foi, deixou um cheque em branco para pagar depois quando ele voltasse. Ou seja, ele se compromete em pagar, sem saber nem quanto isso vai lhe custar. Então perceba uma coisa: um homem ferido e 3 óticas. A ótica dos assaltantes era de uma vítima a ser explorada.
Na ótica do sacerdote e do levita, uma pessoa a ser ignorada. Na ótica do samaritano, um ser humano que precisava ser amado. Então pare e pensa o seguinte: filosofia dos assaltantes: o que é meu, e o que é seu também tem que ser meu. Filosofia do sacerdote e do levita: o que é meu, o que é seu, é seu. Filosofia do samaritano: o que é meu é seu, porque tudo que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu para ser bênção na vida dos outros. Entenda, meus irmãos, que isso aqui é um confronto para mim e para você. Para você parar e entender o seguinte: diante de uma pessoa que está caída na estrada, qual dessas três filosofias governa o teu coração? É por isso, meu irmão, que o tema dessa mensagem é: o amor custa caro. E o preço, muitas vezes, é a nossa conveniência. Porque se você parar para perceber, o sacerdote e o levita tinham desculpas excelentes: agenda cheia, pureza ritual, responsabilidade no templo. Igualzinho a gente. É igualzinho a gente. Estou sobrecarregado. Não, essa não é minha área, não. Não, pastor, olha, alguém mais preparado vai cuidar disso aí. Não, eu já ajudo de outras formas. É igualzinho a gente, meu irmão. A diferença entre os religiosos e o samaritano não era o conhecimento teológico. A diferença entre eles foi a disposição de se deixar incomodar. Então se pergunte nessa noite: quem é a pessoa caída à margem do teu caminho que você está fingindo não enxergar? É isso que você precisa entender nessa noite. E por último, terceiro ensinamento: a virada da pergunta e a ordem de Jesus. Versículos 36 e 37, Lucas escreve assim: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Respondeu o perito na lei: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus aqui, meus irmãos, fecha com chave de ouro. Lembra qual é a pergunta do doutor? Quem é o meu próximo? Querendo uma lista bem enxugada de quem ele tinha que amar. Aí Jesus, que é o cara, não responde essa pergunta. Ele reformula ela. Aquele homem queria saber quem é o meu próximo. E Jesus pergunta: quem se tornou próximo do homem caído? Conseguiu, meu irmão, perceber a jogada de mestre de Jesus? A pergunta daquele homem era sobre identificar o objeto do seu amor. Aí vem Jesus e mostra que a pergunta é ser sobre que tipo de pessoa eu me torno. Meu irmão, não é sobre o outro, é sobre você. É sobre quem você precisa amar. Não é mais quem merece meu cuidado, mas de quem eu me aproximo para cuidar. Jesus, ele inverte tudo. E isso muda tudo. Porque agora, meu irmão, você tem plena convicção de que o próximo não é a tua panelinha. O próximo, meu irmão, não é uma categoria fechada, mas é uma vocação aberta. Isso é amor ao próximo. O próximo, meu irmão, deixa de ser o teu grupinho, para agora ser qualquer pessoa que Deus colocar no teu caminho e que tenha necessidade. É isso. E sabe o que é legal? É que quando Jesus usa o samaritano, ele está dizendo que qualquer pessoa que passar no teu caminho e que tem necessidade, significa que pode ser até aquela pessoa que você odeia. Pode ser até aquela pessoa, meu irmão, que você menos esperaria. Mas sabe o que me chama a atenção nisso aqui? É a resistência do doutor da lei. Lembra que eu falei que judeu e samaritano se odiavam? Percebeu que a resposta dele está certinha? Mas você percebeu também que ele não fala o nome do samaritano? Ele resiste. Ele fala: não, é aquele que agiu de misericórdia com ele. Ele se engasga, eu imagino ele engasgado, porque ele não conseguia falar samaritano, de tanto ódio. Já parou para pensar que a gente às vezes faz a mesma coisa? Que a gente, meu irmão, reconhece a verdade com a boca, mas o coração está resistindo ainda. Que muitas vezes, meu irmão, a gente fala com a boca, mas o coração está do outro lado ainda da rua. A gente fala que ama, mas por dentro, internamente, esse amor ainda não foi tratado. É isso que esse homem mostra. Com a boca ele dá a resposta certinha, mas o coração dele
ainda estava bagunçado, porque nem samaritano ele conseguia falar. Para pensar, meu irmão. Coração que resiste é um coração que ainda não foi tratado. Coração que resiste, meu irmão, ainda não entendeu o que é amor ao próximo. Coração que resiste não entendeu ainda que o amor custa caro. E aí Jesus finaliza com uma ordem curta, direta e inescapável: vá e faça o mesmo. Jesus não está falando para ele, vai e reflete no que eu falei. Não. Jesus também não está falando, vai e a partir de agora elogie os samaritanos. Não. O que ele está dizendo é, diante de tudo que você ouviu de mim, agora você sai daqui e coloque tudo em prática. Não escolhe quem você vai amar, não. Qualquer pessoa que está passando por necessidade é o nosso próximo. E ajuda, meu irmão, é prática. Ajuda não é só coração, não. A ajuda é com as mãos. É colocar a mão na massa e fazer a diferença na vida de alguém. E o que Jesus falou para aquele escriba? Ele fala para mim e para você nessa noite: vá e faça o mesmo. Guarda isso, meu irmão. O amor custa caro. Muitas vezes a gente vai precisar abrir mão de coisas que a gente gosta muito para ajudar alguém que está passando necessidade. Então que você guarde essa palavra no teu coração e entenda que entre conhecimento e prática, escolha a prática. Se você conhece e não faz, você está pecando. Pecado da omissão, ele é real. Então que nós, como Igreja de Cristo, possamos continuar sendo edificados através da palavra de Deus. Amém?